era uma cidade bem diferente, viu? A começar pela área física, era muito menor. E a cidade, vamos dizer, era até monótona, porque era uma cidade pequena, o único meio de transporte que existia era a estrada de ferro Leopoldina. As estradas não eram rodovias, eram estradas de chão que quando chovia ficava intransitável. O único meio de comunicação que nós tínhamos era telefone, aquele ainda de manivela, que tinha que ir no centro telefônico, pedir a telefonista para fazer a ligação para o Rio. Aí ela dizia assim, olha, vai ter 3, 4 horas de demora. Às vezes demorava 6 horas de espera e quando ficava pronto você não ouvia nada. Manuel Henriques, vulgo Mão de Luva, e tem várias versões a história dele, lendas, né, que ele era, e a que eu mais gosto é a mais romântica, que ele era o conde de Santo Tirso, em Portugal. Bom, essa história se passa no século XVIII, quando um bandoleiro chamado Manuel Henriques, com a alcunha de Mão de Luva, se localizou em Cantagalo para garimpar o ouro de aluvião, que aqui os rios tinham muita riqueza nesse aspecto. E ele, como um bandoleiro, foi caçado pelas autoridades de Minas Gerais e as tropas de Minas, passando por essa região, que era inóspita, era só mais região indígena, ouviram um galo cantar. Essa história que se conta, a história oral. E aí, o galo cantou, deve ter alguém morando por aí. Aí descobriram o Mão de Luva e foi preso e deportado. Olha, a versão mais conhecida é dos primórdios mesmo, né? Que vinha para cá o Mão de Luva, que tinha um grupo que fazia garimpo escondido, né? Para escapar das autoridades portuguesas. E fez aqui o primeiro grupo habitacional, com habitações inferiores, cabanas desse tipo e tal. Depois eles foram descobertos, perseguidos, presos e condenados. Parece que o Mão de Luva foi mandado até para a África. O Mão de Luva ele tinha vários acampamentos, ele era um bandoleiro e, inclusive, Cantagalo, né, em função por isso que ele é o fundador de Cantagalo, onde no final do século XVIII, as tropas, né, da coroa já tinham, várias vezes tentaram capturá-lo, mas não conseguia, porque não tinha paradeiro, né? E Boa Sorte era um dos locais. E o que aconteceu? Na última vez a tropa falou, olha, desiste, vamos embora que não tem jeito. Canta um galo, né? 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e ficam intrigados com aquilo. Poxa, galo? Não existe galo, não é um bicho nativo, um animal nativo, então é um animal, né, caseiro. Vamos lá ver o que é isso. Quando chega era o esconderijo do Mão de Luva e capturá-lo. E desde então, Cantagalo é em função dessa descoberta. Capturado o Mão de Luva e a sua tropa, eram 13 colonos, acho que 20 e poucos escravos. Eles dizimaram todo o povoado e Dom João distribuiu sesmarias para quem quisesse explorar ouro de aluvião aqui na região. E essas sesmarias é que reconstruíram a vila de Cantagalo. Só que isso foi por pouco tempo, porque descobriram que aqui a riqueza do ouro já tinha acabado com o Mão de Luva. E dizem que ele teve um caso com a princesa Maria, filha de Dom João, e por isso que ele foi exilado para o Brasil, né? E onde, na despedida deles, ela foi até o calabouço, deu um beijo na palma, na sua mão, e para não perder o calor daquele beijo, daquela paixão, ele colocou uma luva e nunca mais tirou.
Essa é a versão que eu mais gosto. E tem a outra que ele perdeu a mão numa luta, né, com espadas, aí já é a versão nacional aqui, e ele colocou uma luva para disfarçar essa amputação. Cantagalo tinha duas bandas, a Flor de Maio e a 7 de Setembro, se eu não me engano. E na época veio uma pandemia, como veio agora da Covid, na época, em 1912, 13, veio uma pandemia de febre amarela. E no decorrer da pandemia, morreram vários músicos das duas bandas. Então, Cantagalo não poderia ficar sem banda. Os músicos que sobreviveram à pandemia, eles resolveram criar uma banda, mas não com o nome das antigas, e com um nome novo. Em 15 de novembro de 1914, reuniram debaixo de uma árvore aqui em Cantagalo, na praça nossa ali, e resolveram fundar a Sociedade Musical 15 de Novembro. E aí, a partir dali, saiu decidido que o nome da banda seria em função da data comemorativa, 15 de novembro. O café foi a grande riqueza de Cantagalo no início da agricultura. Só que quando veio o Getúlio, teve aquela queima do café para valorizar, e Cantagalo perdeu essa oportunidade. Em seguida veio a pecuária de corte e a pecuária de cultura de raças. E o pioneiro disso foi João Carlos de Abreu, que foi um fazendeiro, na fazenda lá em Boa Sorte, que cultivou isso e exportava até na época em que não existia a coleta de sêmen, né? Ele exportava os reprodutores todos para a Índia, para a Europa, e ficou famoso por isso. Depois veio a mais recente, que é a época do calcário. Hoje nós temos 3 fábricas de calcário aqui. O Barão de Nova Friburgo, ele, né, acaba sendo também de Cantagalo, porque tudo era Cantagalo, né? Friburgo, toda a região, Cantagalo foi o berço de toda a nossa região, né? Primeiro com a descoberta aí do Mão de Luva, onde veio para garimpar pedras preciosas e ouro, né? E depois veio o ciclo do café, que foi a época áurea do nosso município, e todos os municípios no entorno, inclusive Friburgo, pertencia a Cantagalo. O Barão de Nova Friburgo, em Cantagalo, ele tinha mais de 8 fazendas. Ao todo ele tinha 20, se eu não me engano. Então, quer dizer, ele era português, é o Antônio Clemente Pinto, chegou no Brasil em 1821, com 26 anos, foi trabalhar no comércio do Barão de Ubá, no Rio, junto com seu amigo, que depois também se tornou o Barão, que foi o Barão de Mauá, para mim, ao meu ver, o maior empreendedor do país, e onde aprenderam, né, muitas coisas com o Barão de Ubá no comércio e foram desbravar. Vieram para Cantagalo, no caso, o Barão de Nova Friburgo veio para Cantagalo, ganhou a Sesmaria e veio explorar pedras preciosas, viu que não estava rolando, partiu para o café e fez riqueza. Então, aqui em Cantagalo, exatamente, nós temos Barão de Nova Friburgo, que foi o mais importante, né? Inclusive a nível nacional, uma representatividade nacional, Barão de Duas Barras, Barão de Cantagalo, Barão de São Clemente, Barão de Aquino. A estação ferroviária antiga era em frente à rodoviária hoje, mas era justamente, aqui tinha uma história, o trem entrava de Macharré, e aí quem bebia a água do toco ali do centro do jardim era que ia andar de Macharré. Mas não era muito bem, a história não era essa. A história era que para o trem entrar aqui, ele tinha que ir lá embaixo e voltar de Macharré. E aí pegou essa história, e hoje essa história é folclórica, né? Porque Cantagalo é o único lugar no mundo que trem entrava de costas. Ué. Tinha um triângulo lá embaixo, o trem que vinha de Portela, de Talcara, ia com direção a Cordeiro e voltava na outra linha, entrava aqui de costas. E o que vinha de Friburgo, do Rio, ia lá para o lado de Alquidelândia e voltava. Ele estava de ré aqui, o trem.
Não entraram. Só uma vez que terminou a guerra mundial, que o trem entrou de frente na estação aqui, veio apitando, gente aberta, esperando. Foi muito bom. CR Cordeiro. Esse aqui tinha umas pilhas que ele dava o sinal. Código Morse é um aparelho telegráfico, tá? Que antigamente não existia, vamos dizer, moderno hoje. Tudo era passado, porque era segredo, certo? Aquilo era tipo, ninguém sabia daquilo, era o segredo, o código Morse. Então a gente dava telegrama daqui para o Rio, do Rio para aqui, do Rio para tudo quanto era lugar. Eu trabalhava na estação de Cordeiro, eram 5 aparelhos telegráficos lá. Tinha os horários todinhos para a gente cumprir. E tinha inclusive o Correio, que o Correio, em Boa Sorte, Euclidelândia, Macuco, não existia o Correio, Monerá. Então o Correio de Cordeiro transmitia os telegramas para a estação de Cordeiro, a estação de Cordeiro transmitia o telegrama todo para esses lugares. Cantagallo tem o primeiro distrito, que é onde nós estamos, tem o segundo distrito, que é Santa Rita da Floresta, que fica na ida para Além Paraíba, tem o distrito de São Sebastião do Paraíba, que fica nas margens do Rio Paraíba, do sul, tem Boa Sorte e tem Euclidelândia, que antes era chamada de Santa Rita do Rio Negro. Um estudo sobre Euclides da Cunha, descobriu-se que ele nasceu lá, numa fazenda dessas, que hoje é uma fazenda de calcário, então passou a chamar Euclidelândia. Nossa história ela é já vem há mais de 100 anos, né? Meus avós, um casal de italianos, chegaram aqui por volta de 1917. Em 1920 já tinham fundado a Fábrica Chapéus Cantagallo na sede do município na época. E naquela época se trabalhava com fibra de madeira. Era uma madeira nativa da região aí, tinha muita madeira, tiravam-se as fibras e as pessoas em casa faziam uma trança. Então gerava muito emprego familiar naquela época. As famílias tinham aquele... E naquela época, chapéu em 1920 até 1970, usava-se muito chapéu, né? E depois nossos avós vieram aqui para o segundo distrito. E aqui nós tivemos que chegar até 4 indústrias aqui nesse ramo de chapéus de palha, tá? E meus tios foram criados nisso, meu pai, no caso, que me ensinou a profissão, né? E nós estamos até hoje.